João capítulo 3, versos de 14 a 21, leiamos de forma alternada. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Leamos mais uma vez o verso de número 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A igreja pode assentar-se. Queridos, a palavra do Senhor nos traz nessa manhã uma reflexão extremamente importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso cotidiano. Vejam bem que o texto que nós temos em João capítulo 3 é um texto considerado clássico no sentido de que João 3,16 é um dos carros-chefes da evangelização, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Todos nós conhecemos esse versículo. Agora, nem todos conhecemos os desdobramentos desse versículo, que se encontram, por exemplo, no verso de número 19, que nós acabamos de ler. O julgamento é este, a palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus não é julgado. Não é isso que diz o verso de número 18? Quem crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas que julgamento é este? Nesse julgamento você será julgado por ter sido um adorador de Satanás? Nesse julgamento você será julgado porque você não tinha fé em Deus? É isso? Está escrito aqui, ó. O julgamento é este, verso 19, que a luz veio ao mundo e os homens adoraram mais as trevas do que a luz, é isso? É o que está escrito aí? Os homens fizeram suas públicas profissões de fé às trevas do que à luz, é isso? Os homens sistematizaram as doutrinas das trevas em relação à luz, é isto? Não. O julgamento é este, que a luz, ela veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E como se pode perceber quando alguém ama mais as trevas do que a luz? Qual é a característica de uma pessoa que ama mais as trevas do que a luz? Uma pessoa que ama mais as trevas do que a luz é uma pessoa que se veste de preto o dia todo, o tempo inteiro. É isso? É uma pessoa, então, que misericórdia, faz consumo de tudo a qualquer momento. É isso que está escrito aqui? Ué, meu Deus. Essa Bíblia vem quebrando um monte de conceitos antecipados que nós temos, né? Que nós pensamos uma coisa, mas o texto fala outra. A palavra do Senhor diz que o julgamento é o seguinte: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ué, não amaram mais o diabo, não adoraram o diabo, nem é citado nessa parte do texto.
fala das trevas. E o autor ainda continua: os homens amaram mais as trevas do que a luz, por quê? Porque as suas obras, as obras desses homens que amam mais as trevas, elas são classificadas como... Então é possível uma pessoa estar vestida toda de branquinho e, no entanto, ser julgada porque amou mais as trevas do que a luz? É possível o indivíduo aparecer iluminado, mas na verdade ser julgado porque ama mais as trevas do que a luz? E como eu sei quando alguém ama mais as trevas do que a luz? Ele parece satanista, eu bati o olho, se for satanista, ama mais as trevas, é isso? A Bíblia diz o quê? Qual o critério que João traz no Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 19, os quais ele escreve que Jesus disse: o julgamento, o critério do julgamento e o critério que classifica quem ama mais as trevas do que a luz. Quem ama mais as trevas do que a luz, qual o critério? Como é que nós identificamos uma pessoa dessa? Final do verso 19, o que diz aí? As suas... Ele pode ter uma fé boa, mas as obras serem ruins? Pode, né? Porque tem um monte de crente que crê em Jesus, mas é fofoqueiro. Tem um monte de gente que faz pública a profissão de fé, mas separa relacionamentos, separa casamentos, é usado não apenas pelo diabo, mas se permite usar para destruir famílias, mas tem certificado de membro. A fé é boa, mas e as obras? Diga-se de passagem, você tem nas Escrituras vários exemplos de homens e mulheres que erraram, mas só estão descritos aqui porque em determinado momento tiveram fé em Deus. Porque se não tivessem, não tinha nome, eram classificados apenas como gentios. Mas se tinham fé em Deus, logo tinham nome por extenso. Que coisa interessante, igreja, preste bem atenção. É possível que pessoas pareçam boas, pareçam gostar da luz, mas serão julgadas. E Jesus diz: pessoas são identificadas como se andam na luz ou nas trevas, não por aquilo que elas falam, não por aquilo que elas dizem crer, mas pelas suas obras. Quem é bom é capaz de fazer coisas boas. Quem é ruim é capaz de fazer coisas boas? Sim. Mas faz? Nem sempre. E é interessante, porque trazendo esse texto para nós, que somos boas pessoas, para nós que declaramos o nosso amor a Jesus, esse texto nos traz uma reflexão nessa manhã muito simples. Muito simples. A palavra do Senhor diz: o julgamento é este, a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se for perguntar nessa manhã se nós amamos a Jesus, a resposta vai ser em uníssono. É claro que nós amamos a Jesus. Não se põe em dúvida isso em uma igreja. E a palavra do Senhor ainda diz como é o amor. 1 Coríntios 13, por exemplo, um de tantos outros textos, 1 Coríntios 13, verso de número 4, a palavra do Senhor diz que o amor, ele é paciente, e o amor, ele é benigno, ele é bondoso. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós dizemos que amamos a Jesus. Em sendo isso verdade, devemos tomar cuidado. Sabe por quê?
Porque se para reconhecermos quando amamos mais as trevas do que a luz, é porque nos agradamos das obras das trevas, devemos pensar um pouco. Quanto tempo da semana você dedica a Jesus? E quanto tempo da semana você dedica a coisas que não te levam a Jesus? Quando há crise no relacionamento, quer seja entre filhos e pais, quer seja entre marido e esposa, uma das primeiras coisas que um dos cônjuges ou uma das pessoas coloca para mostrar que há uma crise, a pessoa diz que fulano não ou ciclana não lhe dedica tanto tempo. Ele não passa mais tempo comigo. Ela não passa mais tempo comigo. Se perguntássemos para Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está satisfeito com o tempo que fulano, que teu filho dedica ao Senhor? Qual seria a resposta? Quanto tempo você dedica àquele que você diz amar? E quanto tempo você dedica àquilo que lhe faz mal? Coisas que nos fazem mal, por exemplo, e nós agimos e vemos, infelizmente, as nossas ações em relação a essas coisas acontecerem no nosso cotidiano. Seja honesto, é uma pergunta que só você pode responder dentro de si. Quantas vezes você pensa em Jesus e quantas vezes você tem um pensamento negativo durante o dia? Pensar de forma negativa é mal e lhe faz mal. Se amor tem a ver com tempo, amor é paciente, paciência é tempo. Se amor tem a ver com tempo e você passa mais tempo pensando coisas ruins do que em Jesus, você ama mais a Jesus? Quantas vezes no dia você pensa em Jesus e quantas vezes no dia você se diminui em relação às coisas? Diminuir-se é uma coisa terrível, é péssimo. Diminuir-se faz com que você se exima de qualquer responsabilidade ou consequência, mas você as sofre, porque você não altera a realidade. Quantas vezes ao longo do dia você procura, você estuda, você lê sobre Jesus, e quantas vezes ou quanto tempo você investe em um dia se preocupando de forma excessiva? A chamada ansiedade, excesso de um futuro que nunca chega. Se amaram mais as trevas, porque suas obras eram mais, e essas obras mais consomem mais tempo, elas são maiores do que o amor a Deus, e pensar de forma negativa é mal, faz mal a você, diminuir-se faz mal a você, alimentar-se com preocupações excessivas faz mal a você. Ainda tem uma outra coisa, de uma lista de 10 coisas que são obras das trevas na vida de um ser humano, porque acaba com esse ser humano, eu só separei 4. Quantas vezes você se vê no dia profundamente enebriado pelo seu amor a Jesus, e quantas vezes você se vê em um dia apegado ao passado? Faz mal a você. Quando nós pensamos em um futuro perfeito, qual o nome que nós damos para isso? Qual o nome? Utopia. Um futuro perfeito. Imagina, todo mundo sendo feliz, todo mundo sendo alegre, não tem ladrão, não tem vagabundo, não tem roubo, não tem adultério, todo mundo feliz. Isso é uma o quê? Enquanto não se materializa, é uma utopia.
Utopia é olhar para o futuro e imaginá-lo perfeito. E quando nós olhamos para o passado e imaginamos ele perfeito, é o quê? Retropia. Só que tem um problema. O futuro a Deus pertence. E o passado? Já passou. Você viveu. E na época que você viveu, como é que era? Vou te enganar não? Tu dizia que era horrível. Você dizia que era péssimo. Você mesmo dizia quanto esforço eu tinha que fazer, quantos pianos eu tinha que carregar, quantas coisas aconteceram. Era horrível. Na época eu dependia do meu pai, na época eu dependia da minha mãe. Na época eu ainda não era casado, na época eu ainda era solteira, na época eu ainda não trabalhava em local tal, na época eu ainda estudava. O que você dizia do passado? Era difícil. Mas aí hoje, em relação a uma dificuldade, você olha para esse mesmo passado, o que você diz? O passado era tão bom. Eu era tão feliz. Quando eu ia no mercado e quando eu ia comprar alguma coisa, o cara pegava da minha mão e botava um outro preço, porque a inflação já tinha triplicado o valor. Era maravilhoso. Olha isso. Cuidado, porque apego ao passado faz mal. A palavra do Senhor diz que o critério para saber se nós amamos mais as trevas do que a luz, é óbvio, é aquilo que nós produzimos em relação àquilo que é mal. Olha para o seu coração. Quantas coisas estão pesando em você que infelizmente são produções suas? Desculpa, não tem diabo nessa história não. Você está provocando isso. Você se preocupa de maneira excessiva, você pensa de forma negativa, português claro, pessimista, você se diminui em relação às coisas e você vive o tempo inteiro apegado ao passado. Isso é amor? Você é capaz de dizer que se ama fazendo essas 4 coisas? Se você faz essas 4 coisas com você mesmo e você acha que se ama, meu amigo, eu não queria estar na sua pele quando você começar a se odiar. Cuidado, igreja. Porque o critério, de acordo com o Evangelho, para saber se alguém ama mais a luz do que as trevas, são as obras malignas que a pessoa executa. E nós classificamos muitas vezes obras malignas, associamos a diversas outras religiões, associamos a uma adoração ao diabo, mas Jesus não está associando a nada disso. Jesus está dizendo: o julgamento é este. A luz veio, mas os homens preferiram as trevas, porque gostavam do resultado das obras das trevas. Você não pode gostar disso aqui não, ó. Você não pode gostar de viver de forma pessimista. Você não pode gostar de viver de forma ansiosa. Você não pode gostar de viver de forma retrópica. Você não pode gostar de diminuir a sua própria estima em detrimento de outras pessoas ou circunstâncias. Isso acaba com você. E isso é uma coisa que só você pode resolver. E a palavra do Senhor ainda diz, preste bem atenção, ainda, uma coisa que é necessário acrescentar. A palavra do Senhor diz que o amor, ele é paciente. E aí fazemos a respectiva equivalência. Quanto tempo nós gastamos com coisas ruins e quanto tempo nós gastamos com coisas boas. Isso vai denotar o que nós mais amamos, coisas boas ou coisas ruins. Agora, se a Bíblia também diz que o amor é paciente, ele também é benigno, ele também é bondoso, pergunta honesta, para nós encerrarmos aqui. Quanta bondade você dedica a pessoas que não valem coisa nenhuma? É do ser humano, né? A serpente não vale nada, mas eu vou dar um papo nela, eu vou trazer ela para o lado da luz. Ela vai ficar boa. Fulano não vale nada, eu vou casar com ele, eu vou provar que eu posso domá-lo.
Fulana não vale nada, o que ela precisa é de um casamento, ela vai ser feliz. Olha, seu filho está meio esquisito, ele está indo para um lado que não parece tão legal. Deixa que eu resolvo, quem sabe sou eu, está dentro do meu script. Os resultados, eles aparecem. E cadê que nós queremos ver os resultados? Nós não gostamos de resultados. Se amor é paciente, e nós sabemos se somos amados pelo tempo que dedicam a nós, amor também é benigno, é bondoso. E aí, infelizmente, dificuldade nossa é que nós investimos, às vezes, muita bondade em pessoas que não valem nada. Pastor, como o senhor pode dizer que uma pessoa não vale nada? Meu Deus do céu, chegamos a esse ponto de não saber mais quem presta e quem não presta? Tu bota todo mundo dentro da tua casa, é isso? Tu não tem critério. Queridos, fuja de pessoas ruins. Que são pessoas ruins? São aquelas que não te levam a crescer, que não te levam a se amar a Deus, nem amar ao próximo. Quantas pessoas convivem com você que você fica dando linha, esticando a corda, dizendo, não, uma hora fulano vai ver, uma hora... Vai ver não, amigo. Você não percebeu. Seu amor, sua energia, tudo que você tem de bom, está sendo drenado por quem não presta. Pastor, não vejo isso no Evangelho. Então está sem óculos. Você vê Jesus dormir na casa do fariseu? Mostra esse texto para mim. Abre aí na sua Bíblia. Aquele texto onde os fariseus sempre o confrontam e o que Jesus faz? Vai lá dormir na casa deles. Mostra esse texto para a gente. Aqueles homens que espancaram Jesus, Jesus ressuscita. O que ele faz? Vai jogar gamão com os homens, não é isso? O soldado que o rasga ao lado, o que Jesus faz quando ressuscita? Paga a mensalidade do filho do soldado, não é isso? Que isso, gente? Você já reparou quanto tempo você tem investido em pessoas que não valem nada? Pessoas que não te levam a amar ninguém. Pessoas os quais, se você não dedicar tempo exclusivo a elas, elas fazem uma chantagem emocional e você ainda se sente culpado até por estar trabalhando. Pode isso, minha querida irmã? Você trabalhando e se sentir culpada porque você está trabalhando, mas não está dando tempo ao outro, porque o outro não se sente amado se você não deixar de trabalhar para estar do lado dele? Pode isso, meu irmão? Você deixar de trabalhar para dedicar tempo ao outro? Tempo esse que o outro não dedica a você, ou ele não deixa de trabalhar por sua causa? Mas o que nós fazemos, igreja? Nós confundimos evangelho e bondade com bondadismo, coisa que Jesus nunca fez. Jesus curava pessoas ingratas. Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer, os outros 9 não voltaram. Jesus agiu com amor, mas não dedicou tempo da sua vida e do seu ministério a esses 9. Vem aqui, 9. Deixa eu mostrar para vocês que eu amo vocês, 9. Já curei, mas não foi suficiente. Eu vou mostrar que eu amo a todos. Não. Eram 10, só voltou você. Cadê os outros? Não vieram. Ah, tá. E segue a vida. Mas como que nós somos? Nossa vida para por pessoas que só nos aniquilam, só nos apequenam, e você ainda se sente culpado por estar cuidando da sua própria vida por causa de narcisistas. Cuidado, porque amar mais as trevas do que a luz não é adorar Satanás, mas é quando nossas obras
nossas atividades redundam em algo ruim, e algo ruim a começar para nós mesmos. A palavra do Senhor ainda diz, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso de número 21. Romanos capítulo 12, verso de número 21. Aliás, a partir do verso de número 17. E talvez você diga, olha, eu tenho uma dúvida. Como é que eu posso mostrar que eu amo a pessoa, mas não ficar envolvido emocionalmente com a pessoa? Como é que eu posso ajudar alguém que só me faz mal? Como é que eu posso ajudar a pessoa, mas não anular-me? Eu pago mensalidade para a pessoa fazer academia, eu pago mensalidade para o colégio da pessoa, eu ajudo a pagar a prestação de um carro para a pessoa, eu pago o IPVA, eu quito IPTU para a pessoa, eu vou buscar a avó, a mãe da pessoa, porque a pessoa não pode. O que eu devo fazer de acordo com a Bíblia para mostrar que eu amo, e realmente amo, mas não me deixar envolver e manipular e arruinar minha vida em detrimento do outro? A Bíblia ensina isso? Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 12, 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante quem? Todos os homens. Se possível, pode ser que não seja, mas muitas vezes, na maioria das vezes é. Se possível, quanto depender de você, nem sempre depende, às vezes o outro não quer. Mas, se possível, quanto depender de você, tende paz com todos os homens. Deixa de ser arengueiro. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Na ira você explode. Você chuta 3 sacos de lixo, vê que sujou o pé, você percebe que é mais jogo ir embora do que ficar ali. Passa. A vingança, ela não passa. A vingança, você fica assim, um plano diretor do mal durará 15 anos, mas no final terei minha vingança. Um grande plano diretor da desgraça, que significar-se-á, no final da vida, no meu leito de morte, eu terminar feliz, mas eu saber que o outro morreu antes de mim, cheio de dor. Aí tive minha vingança. Olha que desgraça. A palavra do Senhor diz: pelo contrário, se teu inimigo estiver devendo IPTU, paga o IPTU, é isso? Se teu inimigo, discípulo de Jesus, se ele tiver com fome, aí você dá para ele comer, mas não é ficar lá, dando na boquinha, não é botar na quentinha. Estou ofertando com amor, porque Jesus me ensina a amar. Teu inimigo está com fome? Dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá água para ele. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Que mais que eu devo fazer? Hein? Não. Em relação à pessoa, que mais que eu devo fazer de acordo com a Bíblia? Eu já dei comida, já dei água, e agora eu tenho que dar mais o quê? Mais o quê? Mas nós não obedecemos. O que nós fazemos? Botamos com padrinho, chamamos de madrinha, tudo para tentar dizer o seguinte: está vendo como eu te amo? Me ama também. Eu sou carente. Sem teu amor, sem tua validação, eu não consigo existir. O inimigo diz: é muito trouxa, né? Gosta de ser pisado. Vamos continuar chafurdando porque não tem autoestima nenhuma. Aí vem o evangelho. Não se vingue. Você pode estourar, mas não se vingar. Tira logo esse sentimento ruim na hora, mas não deixa isso se tornar um desejo de vingança. Ama o teu inimigo. E o amor se manifesta em relação ao inimigo da seguinte forma: se ele estiver passando fome, você dá um prato de comida. Se ele estiver passando sede, você dá um copo gelado de água. E acabou. Acabou.
Acabou. É assim que se trata pessoas que se levantam como seus inimigos. Isso, se você não é inimigo de ninguém. É o outro que diz que é seu inimigo, não é isso? Por você está tudo maravilhoso, não é isso? Você não é arengueiro, não é verdade? Você não é arengueiro. Arengueiro é o outro. O outro é que é estourado, não é isso? Você é discípulo de Jesus, sal da terra, luz do mundo. Amor é paciente, é benigno, não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você é aquele que ama, não é isso? O outro é só ódio, não é isso? Queridos, a palavra do Senhor ainda diz, João 3, verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas. Cuidado. Quanto menos você quiser que as suas obras venham para a luz, maior a probabilidade de você estar gostando de obras ruins dentro de você. Quem pratica a verdade, aproxima-se de onde? Da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Naquela saga da adoção, da primeira vez que fomos intimados a ter uma conversa com o setor psicossocial, é muito triste, porque você chega no ambiente, a pessoa já parte do pressuposto que você é mau, você já é culpado, e que Deus te defenda para que a pessoa veja você apenas como gente. E aí, chegando lá, eu e minha esposa, uma das moças, não sei se era a assistente ou a psicóloga, já chegaram dizendo o seguinte: vocês terão que provar que não quiseram comprar essa criança. Perfeito. Entrei no Internet Bank, abri extrato anual, botei na frente, em cima da mesa, levei uma pasta com meus últimos 5 anos de declaração de imposto de renda, botei em cima da mesa, abri por ano, falei, olha, não sei se vai dar tempo, mas por favor, fique à vontade. O que é isso? A nossa vida financeira toda. Se ela não falou que a gente tinha que provar que nós não compramos a criança, tentamos comprar a criança, minha vida financeira é essa aí. Não, isso é perante juízo. Oh, desculpa, a senhora falou que a gente tinha que provar, achei que era agora. Isso é tudo da... Sim. Que mais documentos eu tenho? Tem tudo aqui, certificado reservista, tenho cópia de RG, tenho contrato de prestação da financiamento da Caixa Econômica, está aqui consórcio do carro, trouxe até a chave reserva, que sei lá, vocês querem ver se o carro é esse mesmo, está tudo aqui. Conta de novo a sua história. Perfeitamente, aconteceu assim, tudo começou num domingo, fui contando a história, no final da história as duas estavam assim, é um absurdo que essas pessoas fazem, como é que podem fazer isso com vocês, coitado da criança. Eu digo, meu Deus, obrigado. Quem gosta da luz, não tem medo de luz nenhuma, quer ver, toma. Quer saber? Está aí. Quem pergunta quer o quê? Toma a resposta. Mas quando as obras são mais, o que é que nós fazemos? Nós evitamos holofotes, porque temos receio de que alguns cantos escuros do nosso coração ganhem iluminação. Meu irmão, minha irmã, a palavra que nós temos nessa manhã, conforme escrita na palavra do Senhor, é muito simples. Verso de número 18 e 19. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O critério do julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram, gastaram mais tempo e foram mais bondosos com as trevas do que a luz,
e só investiram mais tempo em amar aquilo que é ruim do que a luz, porque as suas obras, o resultado desse amor às trevas, era ruim. Mas isso porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não quer transparência, não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, sempre obras, sempre atitudes, sempre comportamento. Não é o que fala, é o que faz. Quem pratica a verdade, fica mais próximo da luz, com o objetivo de que tudo aquilo que faz de bom seja manifesto, porque redunda em glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Amém, igreja?